Bom dia, Daniela. Tá me ouvindo? Daniel, está ouvindo? Bom dia, professora. Bom dia. Seja bem-vindo. Vou só mandar um recadinho aqui pro pessoal entrar na aula, tá? Obrigado, professora. Tá bom. Ah, já estão entrando já, mais alguns. Jade, Raíssa, Gessé, bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos. Vou fazer o compartilhamento de tela com vocês, tá? A gente também tá fazendo, hoje estou fazendo chamada, viu, gente? Vocês não precisam nem anotar mais, já estou fazendo chamada direta agora. Cadê? Atividade prostática. Isso. Essa é a nossa terceira aula, né? Só 3 participantes na aula, gente. Deu povo para assistir a aula. Preparei para vocês uns exercícios para a gente praticar aqui juntos a lei de Coulomb, tá? Daquele conteúdo que nós vimos na nossa última aula. Quer dizer, que a gente está estudando até agora, né? Então, vamos lá. Se tiverem dúvida, vocês me falam, que eu repito a explicação, que eu vou repetir a explicação, mas não fiquem com dúvida, por favor, viu? Esperar só o Igor conectar aí. Pronto. Tá me ouvindo bem, Igor? Tô. Então, vamos lá. Considere 2 balões de borracha, A e B. O balão B tem excesso de cargas negativas. O balão A, ao ser aproximado do balão B, é repelido por ele. Por outro lado, quando certo objeto metálico isolado é aproximado do balão A, este é atraído pelo objeto. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparece. A respeito das cargas elétricas líquidas do balão A e no objeto, pode-se concluir que o balão A só pode e que o objeto só pode, letra A, ter excesso de cargas negativas, ter excesso de cargas positivas.
B, ter excesso de cargas negativas, ter excesso de cargas positivas ou estar eletricamente neutro. C, ter excesso de cargas negativas e estar eletricamente neutro. D, estar eletricamente neutro, ter excesso de cargas positivas ou estar eletricamente neutro. E E, estar eletricamente neutro e ter excesso de cargas positivas. Olha o enunciado da questão, ó. Nós temos dois balões A e B. O balão B tem excesso de carga negativa. O balão A, quando foi aproximado do balão B, foi repelido por ele. Isso faz a gente concluir o quê? Qual é a carga do balão A, terceiro ano? Lembrando de atração e repulsão. Lembrando do conceito de atração e repulsão, qual é a carga do balão A? Se ele entrou em contato com o balão B e ele foi repelido pelo balão B, qual é a carga que o balão A tem, então? Alguém lembra disso? Alguém se lembra? Para repelir, que carga que tem que ter? Hein? Terceiro ano, vocês estão me ouvindo? Ninguém quer expressar a opinião do que acha, não? Osimar, Isabela, Igor, Gessé, Jade, ninguém? Quem não lembra de nada? Não tô lembrando de nada aí que só tá falando. Esqueci tudo. Quem é esse o caso? Manda aqui no bate-papo se você não quiser falar, pelo menos pra mim ver que você tá ouvindo, participando, tá? Tá muito silêncio aí, ninguém fala nada. Eu tô na dúvida. Pessoal, então olha só. Primeira coisa. O enunciado da questão diz que os dois corpos estão carregados eletricamente com cargas de sinais contrários, tá? Não, olha só. Quando dois corpos estão carregados eletricamente com cargas de sinais contrários, quando eles vão se aproximar um com o outro, eles têm aí uma força de atração. Ao contrário, se as cargas deles tiverem o mesmo sinal, eles vão se repelir, vai sofrer então uma repulsão. Então, isso me faz pensar que o balão A tem carga negativa também, tá? Porque ele repeliu quando se aproximou com o balão B. Quando um corpo neutro se aproxima de um corpo eletrizado, a força entre eles será de atração, independente do sinal da carga. Então, olha só, para atração tem que ser sinais contrários ou ser neutro. Para repulsão, sinais iguais, tá? Então, sendo assim, como o balão A foi repelido pelo balão B, a carga será igual à do B, ou seja, possui excesso de cargas negativas. Agora a gente sabe qual é a carga do balão A, então a gente pode descobrir qual é a carga do objeto. Como a força ela é atrativa, então só existem duas possibilidades para a carga do objeto. Ou o objeto está neutro, ou ele apresenta carga contrária do balão A. Então, gente, a única alternativa que pode estar certa, né? Então, o objeto, ou ele está neutro, ou ele está carregado positivamente. É a alternativa B. Então, ó, voltando, a respeito das cargas elétricas líquidas do balão A e no objeto, pode-se concluir que o balão A só pode ter excesso de cargas negativas e que o objeto só pode ter excesso de cargas positivas ou estar eletricamente neutro, tá bom? Então, só existe essa possibilidade. Dúvidas?
Terceiro B, alguém sobrevive por aí? Me diz se tem dúvida de alguma questão. Terceiro B, tem alguém assistindo a aula? Vou pedir para todo mundo ativar a câmera. Vocês estão ouvindo, pelo menos? Sim, professora. Ah, que bom. Fiquei preocupada. Achei que vocês não estavam nem ouvindo mais. Não falem aí. Vocês estão entendendo? Jessé entendeu? Igor entendeu? Mais ou menos. Sei que funciona, mas Igor, mais ou menos? Então vamos lá. mais ou menos. Vamos esclarecer. Igor, a primeira coisa que você tem que entender na sua cabeça é quando eu tenho uma atração e quando eu tenho uma repulsão. Todos os objetos possuem carga elétrica, tá? Ou ele tem cargas iguais, ou ele tem cargas diferentes, ou ele está neutro. Quando eu falo que um objeto está neutro, de acordo com as aulas que nós já vimos, quando eu tenho uma partícula, por exemplo, uma substância neutra, então ele tem uma parte cargas positivas e outra parte dele é cargas negativas. Então, a mesma quantidade de carga positiva é a mesma de carga negativa, por isso ele é neutro. Então, isso ficou claro? Entendeu? Ficou. Agora, então ótimo. Quando eu aproximo dois objetos iguais, tá? E eles têm cargas opostas, um com carga positiva, um com carga negativa, ocorre uma força entre eles, tá? E aí, essa força, quando um é carga positiva, quando um é carga negativa, é uma força de atração. Um vai atrair o outro. Quando as cargas, elas são iguais, ocorre uma força de repulsão. Ficou claro agora esse conceito? Ficou. Então, agora eu posso então resolver essa pergunta aqui, ó. Olha só. Ó, o enunciado diz o seguinte: consideramos dois balões de borracha, A e B. O balão B tem excesso de cargas negativas. O balão A, ao ser aproximado do balão B, é repelido por ele. Então, se houve uma repulsão, qual é a carga do balão A? Se houve repulsão, qual que é a carga do balão A? É a mesma do balão B. Então, ó, o balão A tem carga negativa, assim como tem o balão B. Então, o balão A também tem excesso de cargas negativas. Se repulsa, porque tem a mesma carga, tá bom? Por outro lado, quando certo objeto metálico isolado é aproximado do balão A, este é atraído pelo objeto. Então, para acontecer a atração, só existem duas causas possíveis. Ou os objetos têm cargas opostas, um tem carga positiva, um tem carga negativa, ou o objeto está neutro, porque quando o objeto é neutro, independente dele se aproximar de outro objeto com carga positiva ou negativa, ele não vai sofrer repulsão, ele vai ter atração, tá bom? Por isso, a única alternativa possível de estar certa é a B. A respeito das cargas elétricas líquidas do balão A e no objeto, pode-se concluir que o balão A só pode ter excesso de cargas negativas e que o objeto só pode ter excesso de cargas positivas ou estar eletricamente neutro, tá bom? Então, só existe essa possibilidade. Ou está eletricamente neutro, ou ele está positivo, ou ele tem excesso de cargas positivas. Tá bom? Christian, deve ser a conexão da sua internet. Mas alguém aí tá tendo a conexão, ouvindo a minha voz travando? A minha também tava dando umas travadas, professor. Tava A minha dando? também estava travando. Eu achei que podia ser minha internet. Eu também achei que era a minha. E agora? Melhorou? Agora parece que tá normal. Tá normal? Agora melhorou, professora. A conexão ela tá um pouco instável.
Mas vamos tentando aí, tá? Mas a questão 1 ficou claro para todos, até os que estavam travando um pouco, vocês conseguiram entender? Uhum. Então tá bom. Vamos então para a questão 2. Questão 2 diz assim, ó. Peraí, passou demais. Calcule a intensidade da força elétrica de repulsão entre duas cargas pontiformes, 3 vezes 10 a menos 5 e 5 vezes 10 a menos 6, que se encontram no vácuo separados uma distância de 15 centímetros, tá? Então, a gente tem a resolução disso daí. Primeiro, a gente vai usar a fórmula. A fórmula diz que a força, né, das cargas é igual, né, a constante, e ela é, a força entre as cargas, ela é diretamente proporcional ao módulo das cargas e inversamente proporcional à distância dessas cargas ao quadrado, tá? Elevado ao quadrado. Então, olha só, vamos retirar o que a gente tem do exercício. Carga 1, né, com 3 vezes 10 a menos 5, e carga 2 com 5 vezes 10 a menos 6. A distância, 15 centímetros, eu vou transformar, então fica 0,15, tá? E a minha constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Distância sempre eu calculo em metros, viu, gente? Nunca em centímetros. Então, fiquem atentos a isso. Feito isso, eu vou substituir, ó. Fórmula é igual a constante K vezes o módulo das minhas cargas dividido pela distância ao quadrado. Então, a minha constante é 9 vezes 10 elevado a 9. A carga 1 é 3 vezes 10 elevado a menos 5. E a carga 2 é 5 vezes 10 elevado a menos 6. Então, eu vou ter 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 3 vezes 10 elevado a menos 5, vezes 5 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso, gente, dividido por 0,15 ao quadrado, tá? Então, agora, vamos multiplicar. 9 vezes 3 é 27. O que eu faço com a minha base? Pode somar tudo, pode multiplicar de uma vez também, não tem problema. Mas aqui eu trouxe por partes. 9 vezes 3 é 27. Conserva a base na multiplicação e soma os expoentes. Aí eu vou ter 9 menos 5, vai dar 10 elevado a quarta, vezes 5 vezes 10 elevado a 6. 0,15 vezes 0,15 é 0,0225. Então, ó, 27 vezes 5 é 135, vezes 10, mesma coisa. Na multiplicação, conserva a base e soma os expoentes. Aí eu vou ter 10 elevado a menos 2, dividido por 0,0225. Isso daqui nada mais é que 135 vezes 10 elevado a menos 2 e 0,0225 nada mais é que 2,25 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Então, gente, na notação decimal, se você anda casas para a esquerda, se você anda para a esquerda, o expoente é negativo. Se você anda para a direita, o expoente é positivo. Aqui eu estou voltando, ó. Tá vendo? 1, 2. Então, fica 2,25 vezes 10 elevado a menos 2. Na divisão, o que a gente faz? Conserva, ó, vou dividir 135 por 2,25, vai ser 60. Conserva a base na divisão e aí eu vou subtrair os expoentes. Aí, ó, eu tenho menos 2 no meu numerador. Presta atenção. O menos 2 do meu denominador vai subir positivo, por isso é menos 2 mais 2. E aí, gente, no total eu vou ter a força igual a 60 newton. Perguntas? Vocês entenderam? Achei que alguém tinha mandado alguma coisa aqui, mas não. Vocês conseguiram entender ou o áudio ainda continua ruim? Terceiro, vocês conseguiram compreender ou o áudio ainda está ruim? Eu consegui, professor. Conseguiu? E os Consegui. demais? Isabela, Gessé, Osimar, como que tá aí? Tá entendendo? Já? Tô sim, professor.
Ótimo. Então, eu vou continuar aqui, tá? Então, vamos lá. Questão 3. Duas partículas de cargas elétricas Q1 é igual a 4 vezes 10 a menos 16 coulomb e Q2 é igual a 6 vezes 10 a menos 16 coulomb. Estão separadas no vácuo por uma distância de 3 vezes 10 elevado a menos 9, sendo que a constante é 9 vezes 10 elevado a 9 newton metros quadrados dividido por coulomb ao quadrado. A intensidade da força de interação entre elas em newton é de... Mesma coisa, vou usar a mesma fórmula, tá? Mesma formulazinha. Força é igual a nossa constante vezes o módulo das nossas cargas, Q1 e Q2, dividido pela distância ao quadrado. Força vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9, que é o meu K, que é constante, vezes 4 vezes 10 a menos 16, que é a minha carga 1, vezes 6 vezes 10 a menos 16, que é a minha carga 2. Tudo isso dividido, ó, 3 vezes 10 a menos 9 é 9 vezes 10 a menos 18. Porque isso aqui é elevado ao quadrado, então 3 vezes 3 é 9. E aí eu conservo a base e somo os expoentes. Então, menos 9 com menos 9, conservo e somo. 9 vezes 10 elevado a menos 18. Agora é fácil. Pessoal, presta atenção numa coisa aqui. No seu numerador você tem 9, no denominador você também tem 9. Isso aqui, quando acontece isso e os dois números são iguais, você pode cancelar. O que vai te sobrar? Somente 10 elevado a 9 e somente 10 elevado a menos 18. E aí agora te sobra 24. 4 vezes 6 é 24. Aqui na multiplicação conservo a base, somo os expoentes, tá? Então, ó, 16 com 16, menos 32 com menos 9, vai ser 24 vezes 10 a menos 23, tá? Dividido por 10 elevado a menos 18. Então, agora fica fácil. Vou ter 24 dividido por 1 é 24. Na divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Lembrando, menos 18 sobe positivo. Então, menos 23 com mais 18 é vezes 10 elevado a menos 5, tá? Mas isso aqui eu escrevo em número decimal, então vai ser 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 newton, tá bom? Entenderam? Ou ainda ficou alguma dúvida? Se quiser, eu posso repetir a explicação, eu só preciso saber se vocês compreenderam. Terceiro. Sim, não. Terceiro ano. Compreenderam? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Duas partículas eletricamente carregadas com 8 vezes 10 elevado a 6 coulomb, elevado a menos 6, cada uma são colocadas no vácuo a uma distância de 30 metros, onde K é 9 vezes 10 elevado a 9 newton metros quadrados, dividido por coulomb ao quadrado. A força de interação entre as cargas é de repulsão igual a 6,4 newton, de repulsão igual a 1,6 newton, de atração igual a 6,4 newton, de atração igual a 1,6 newton. Impossível de ser determinada. Vou utilizar a mesma fórmula. Força é igual a minha constante vezes o módulo das minhas cargas dividido pela distância ao quadrado. Força vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9. A carga o resultado das minhas cargas é o mesmo, porque elas têm a mesma carga, tá?
Então, todas vai ser 8 vezes 10 a menos 6, vezes 8 vezes 10 a menos 6. Dividido por 30 vezes 10 a menos 2, elevado ao quadrado. 576 vezes 10 elevado a menos 3, tá? E aí eu vou ter 30 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, vou ter aqui 900 vezes 10 elevado a menos 4, tá? Como que eu sei, gente? Um caso como esse aqui, ó, você tem uma potência com uma multiplicação, com uma situação dessa, 2 expoentes, você multiplica os expoentes, tá? Aí vai ficar 10 elevado a menos 4. 576 dividido por 900 é 6,4 newton. Professor, e as potências? Mais uma vez, na divisão, conserva a base e vou subtrair os expoentes. Como o menos 4 está aqui no denominador, ele vai subir positivo. E 4 menos 3 é 1, e aí a base 10 não precisa aparecer. E aí, gente, como as cargas elas são iguais, elas possuem o mesmo sinal, elas se repelem. Então, a força de interação entre as cargas é de repulsão e essa força de interação é igual a 6,4 newtons, tá bom? Perguntas? Então, ó, como as cargas elas são iguais, como as cargas são iguais, possuem o mesmo sinal, elas se repelem. Portanto, a força de interação entre as cargas é de repulsão e igual a 6,4 newton. E, portanto, a alternativa A é a alternativa correta. Então, de acordo com a lei de Coulomb, assinale a alternativa correta. A força de interação entre duas cargas é proporcional à massa que elas possuem? Segundo o que a gente viu de teoria, essa alternativa não é a certa. A força elétrica entre duas cargas independe da distância entre elas? Não. A distância ela é indiretamente proporcional, mas é necessária, tá? A força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto entre as cargas? Sim. E a força eletrostática é diretamente proporcional à distância entre as cargas? A gente já sabe que não. A constante eletrostática é a mesma para qualquer meio material? Também a gente sabe que não. Então, ó, de acordo com a lei de Coulomb, a alternativa correta é essa. A força de interação eletrostática entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto entre as cargas e inversamente proporcional à distância entre elas. E aí a alternativa certa é a alternativa C, tá? Perguntas, dúvidas? Terceiro. Não? Então, vou fazer chamada aqui. Se alguém tiver, vocês me falam. Embora eu vou mandar esse material para vocês também, tá? Ver se dá tempo. Dá. Então, vamos lá. Quem tá na aula hoje? Só o Gessé, Alexandre, a Jade, a Isabela, o Igor, conseguiu permanecer, né? O Osimar. Quem mais estava? Era o Christian, né? Não era ele, gente? Ficou faltando alguém? Meninos, então é isso. Tenham um bom final de semana. Passa essa atividade para o caderno que eu vou postar lá na plataforma. Tá? Tenham um bom final de semana e até mais.